Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de energia solar fotovoltaica. Nesse módulo falaremos de sistemas autônomos, também conhecidos como sistemas off-grid, que significa desconectados da rede. Nessa primeira videoaula falaremos sobre o funcionamento das baterias estacionárias. Antes de mais nada, vamos olhar como uma bateria funciona por dentro. Existem basicamente três componentes diferentes responsáveis pelo funcionamento de uma bateria. Esses componentes são o eletrodo negativo, o eletrodo positivo e o eletrólito. Como vocês podem ver aqui na imagem, o eletrodo negativo está representado aqui por essas placas marrons. O que é o eletrodo negativo? O eletrodo negativo nada mais é do que uma associação de placas em série, em que nessas placas há uma concentração de cargas negativas, ou seja, de elétrons. Como já vimos, quando a gente associa alguma coisa em série, soma-se o potencial elétrico. Então, cada placa dessa aqui contribui um pouquinho para gerar o potencial elétrico negativo dentro da bateria. Segundo elemento aí responsável pelo funcionamento da bateria é o eletrodo positivo. Como nós podemos ver, o eletrodo positivo aqui está representado por essa associação em série de placas azuis. Então, o eletrodo positivo nada mais é do que essa associação em série de placas com concentração de cargas positivas, ou seja, de prótons. O último elemento responsável pelo funcionamento da nossa bateria é o eletrólito, que nada mais é do que um líquido onde ficam imersos os eletrodos positivo e negativo. Esse eletrólito é responsável por garantir que vá acontecer a reação química que vai fazer com que os elétrons saiam do eletrodo negativo e vão até o eletrodo positivo quando o circuito for fechado na nossa bateria. Não vou entrar muito em detalhes sobre como acontece essa reação química, mas saibam que o eletrólito é fundamental para garantir que a reação química aconteça e que a bateria consiga transportar energia. Então esse é o funcionamento básico de uma bateria de chumbo ácido. Baterias de chumbo ácido são as que são mais comumente utilizadas em sistemas autônomos, em sistemas off-grid. E esse nome chumbo ácido se refere aos elementos químicos responsáveis por gerar a reação química que vai fazer com que a bateria gere energia. Porém, existem dois tipos de baterias chumbo ácido, que são as baterias estacionárias e as baterias de partida, também conhecido como baterias automotivas ou baterias de carro, mais popularmente falando. Bom, vamos comparar esses dois tipos de baterias e chegar a uma conclusão de qual tipo de bateria que nós temos que utilizar nos sistemas fotovoltaicos. A primeira diferença entre esses dois tipos de baterias é que as baterias estacionárias são feitas para operarem estáticas, ou seja, não são feitas para operarem em movimento. Já as baterias automotivas são feitas para operar em movimento, porque sempre que a bateria automotiva estiver ligada, o carro vai estar em movimento, portanto elas devem operar em movimento. Dessa maneira, baterias automotivas são seladas de modo que o eletrólito lá dentro da bateria não vaze da bateria quando ela estiver em movimento. Já as baterias estacionárias, não há essa preocupação de que elas têm que ser seladas para evitar o vazamento, porque elas são feitas para operarem estáticas. Outra diferença é que baterias estacionárias são feitas para operarem em ciclos de baixa corrente por longos períodos de tempo. Antes então de mais nada, vamos falar o que é um ciclo de uma bateria para vocês entenderem o significado disso aqui. O ciclo de uma bateria nada mais é do que um ciclo de descarga e recarga da bateria. Então vamos colocar em números. Vamos supor que uma bateria esteja 100% carregada. Vamos supor que ela descarregou para 50% da capacidade dela e novamente recarregou até atingir 100% da capacidade dela. Essa descarga de 100% para 50% e recarga de 50% para 100% da capacidade da bateria equivale a um ciclo da bateria. Então, quando a gente fala de ciclo de baixa corrente de uma bateria, significa que durante o período de descarga dessa bateria,
ela vai trabalhar oferecendo uma corrente relativamente baixa. E quando a gente fala de longos períodos de tempo, significa que esse ciclo de descarga e recarga da bateria demora aí cerca de 24 horas. Ou seja, ela é feita para descarregar e recarregar aí dentro de 24 horas. Ou seja, um ciclo de longo período. Então, quando a gente considera essa frase inteira, ciclo de baixa corrente por longos períodos, significa que ela vai descarregar oferecendo uma corrente relativamente baixa e vai demorar cerca de 24 horas para descarregar e recarregar. Então, vamos comparar agora com a bateria automotiva. Baterias automotivas são feitas para trabalhar com ciclos de alta corrente por brevíssimos períodos de tempo. Porque qual é a principal função de uma bateria automotiva? É dar partida ao motor. Para quem entende um pouco mais aí de motores, nós sabemos que para a gente conseguir dar partida a um motor, nós precisamos de uma corrente muito alta por um período pequeno aí de tempo. Então, baterias automotivas são feitas para trabalhar em ciclos de alta corrente por breves períodos de tempo, ou seja, para dar partida a um automóvel. É lógico que também são as baterias automotivas que vão alimentar os dispositivos eletroeletrônicos que temos nos carros. Porém, esses dispositivos consomem uma corrente muito baixa. Então, a principal função da bateria automotiva é, de fato, dar a partida ao automóvel. Então, quando a gente considera essas características desses dois tipos de bateria, é fácil chegar à conclusão de que as baterias mais próprias para operarem em um sistema fotovoltaico são as baterias estacionárias. Porque um sistema fotovoltaico não vai estar em movimento, então essas baterias vão operar estáticas. E também nos sistemas fotovoltaicos nós temos ciclos aí de 24 horas, que é o período de um dia. Então precisamos de baterias que operem por longos períodos de tempo. E nos sistemas fotovoltaicos também não temos muita necessidade de suprir muitos surtos de corrente. Então, ciclos de baixa corrente por longos períodos de tempo atendem às necessidades aí dos nossos sistemas fotovoltaicos autônomos. Agora que nós já falamos das diferenças entre baterias estacionárias e baterias automotivas, vamos falar de alguns tipos de baterias estacionárias que nós encontramos no mercado. A primeira delas é a bateria de chumbo ácido comum, que possui eletrólito líquido. Ou seja, como mostrei lá no funcionamento da bateria por dentro, é um líquido que garante que a reação química vai acontecer dentro da bateria. Essas baterias de chumbo ácido comum são mais baratas quando a gente compara com os demais tipos de bateria que eu vou mencionar aqui. Elas também necessitam de uma manutenção periódica. Por que elas precisam dessa manutenção periódica? Bom, com o passar das reações químicas dentro da bateria de chumbo ácido comum, vai começar a se depositar partículas sólidas no fundo lá do nosso eletrólito líquido. Então, quando você pegar a bateria, você vai observar que ao fundo lá do líquido vai ter partículas sólidas se formando. E essas partículas diminuem a eficiência da bateria. Portanto, é necessário agitar esse eletrólito de tempos em tempos, normalmente aí de 6 em 6 meses, para fazer com que esses sólidos que se concentram ali no fundo do eletrólito se dispersem e a bateria volte a operar com uma eficiência melhor. Então, mais ou menos a cada 6 meses, deve-se pegar essa bateria e chacoalhar ela literalmente. Essas baterias de chumbo ácido comum possuem uma eficiência aí de cerca de 90%, ou seja, elas entregam as cargas 90% de toda a energia que chegam nelas, e a gente encontra esse tipo de bateria mais comumente utilizadas aí nos sistemas fotovoltaicos devido ao baixo custo delas. Segundo tipo de bateria, que é um pouco mais sofisticada do que a bateria de chumbo ácido comum, são as baterias de chumbo ácido em gel. As baterias de chumbo ácido em gel possuem eletrólito imobilizado. O que significa possuir eletrólito imobilizado? Ao invés de utilizar um eletrólito líquido, como nas baterias de chumbo ácido comum, as baterias de chumbo ácido em gel, como o próprio nome sugere, utilizam um eletrólito em gel. Bom, quando a gente pega o eletrólito lá da bateria de chumbo ácido comum, que é líquido, nós temos esse problema aí de que partículas sólidas começam a decantar no eletrólito e diminui a eficiência da bateria.
Já na bateria de chumbo ácido em gel, como o eletrólito é gel e não é um eletrólito líquido, nós não temos essa decantação de partículas sólidas no eletrólito. E isso evita a necessidade de realizar essa manutenção periódica da bateria. Então, essa é a principal diferença entre esses dois tipos de bateria. Outra diferença entre essa bateria e a bateria de chumbo ácido comum é que as baterias de chumbo ácido em gel são baterias seladas. Uma outra vantagem da bateria chumbo ácido em gel é que elas possuem válvulas de segurança contra sobrecarga. Então vamos falar primeiro do que uma sobrecarga na bateria ocasionaria. Se eu começar a entregar valores aí de corrente e tensão maiores do que a bateria é capaz de aguentar, dentro da bateria nós vamos ter que ela vai aquecer e também vai começar a elevar a pressão dentro dessa bateria. Se uma bateria não possui válvula de segurança, o que acontece? Essa bateria literalmente explode, podendo causar acidente feio aí. Nós sabemos que tem ácido dentro da bateria, portanto, uma explosão dessa bateria pode ocasionar de fato um acidente muito feio. Então, nós temos que esse tipo de bateria aqui tem válvula de segurança contra sobrecarga. Portanto, se a gente começar a sobrecarregar essa bateria e a temperatura e a pressão da bateria começarem a aumentar, essa válvula de segurança dispara e dissipa a pressão elevada, de modo que a bateria não exploda. E, portanto, como essa bateria tem várias vantagens, o custo dela é maior quando a gente compara com a bateria de chumbo ácido comum. Nós temos também a bateria AGM, em que o eletrólito não é nem líquido nem gel. O eletrólito é uma fibra de vidro especial. Portanto, a bateria AGM também possui eletrólito imobilizado, porque esse eletrólito aqui é sólido. Essa bateria possui as mesmas características da bateria de chumbo ácido em gel, porém ela possui uma eficiência e uma vida útil ainda maior do que a bateria de chumbo ácido em gel. Essa tecnologia aqui de fibra de vidro faz com que a bateria AGM dure mais tempo aí, sem perder eficiência, quando a gente compara com a bateria de chumbo ácido em gel e principalmente quando a gente compara com a bateria de chumbo ácido comum. Finalmente, aí fica para os curiosos, para os que querem pesquisar além aqui do conteúdo do curso, a bateria Tesla Powerwall. Quem está ligado aí nos noticiários que falam de tecnologia fotovoltaica já provavelmente ouviu falar dessa tecnologia aqui. É uma bateria que não é feita de chumbo ácido, ela é feita de íons lítio, que é o tipo de bateria que a gente tem nos nossos celulares, tablets, enfim. É uma tecnologia diferente que faz com que a bateria tenha uma vida útil ainda maior do que esses outros três tipos de bateria. Fora que essa bateria já vem com um inversor, na verdade um microinversor incorporado dentro dela. Essa é uma tecnologia muito nova e que, segundo a minha opinião, ainda vai demorar um tempo razoável para dissipar aqui, para se tornar mais comum no Brasil. Nós estamos começando a ter mais sistemas fotovoltaicos no país agora. Então, para a gente sair do básico aqui, baterias de chumbo ácido comum, e chegar na bateria aqui da Tesla, eu acho que ainda vai demorar um tempo. Portanto, eu coloquei isso aqui mais por via de curiosidade. Vamos falar agora um pouco das características técnicas de uma bateria de chumbo ácido comum aqui no caso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar no manual técnico de uma bateria de chumbo ácido é essa tabela aqui. O que essa tabela está falando para a gente? Bom, como vocês podem ver, cada coluna dessas aqui representa um modelo de uma bateria diferente. E aqui nós temos 3 valores de capacidade da bateria quando essa bateria está a 25 graus Celsius. Nós vamos ver mais à frente que quando a temperatura varia, a capacidade da bateria também varia um pouco. E o que significam esses 3 valores de capacidade que nós temos para cada modelo de bateria? Bom, vocês podem observar que temos a capacidade para 10 horas, 20 horas e 100 horas. Essa capacidade é dada em amperes hora. Então vamos observar aqui o modelo DF1000 para a gente entender o que significa essas capacidades aqui da bateria. Nós temos que a capacidade da bateria aqui no tempo de 10 horas é de 54 amperes hora, que a capacidade da bateria para 20 horas é de 60 amperes hora e que a capacidade da bateria para 100 horas é de 70 amperes hora. Vamos analisar primeiramente o valor aqui para 10 horas, 54 amperes hora.
Eu falar que a bateria tem 54 amperes-hora para um tempo de 10 horas é eu falar que a bateria é capaz de manter uma corrente de 5,4 amperes por um período de 10 horas. Se eu multiplicar aqui 10 horas por 5,4 amperes, eu obtenho o valor que está escrito aqui, que é 54 amperes-hora por 10 horas. Vamos olhar aqui para o valor de 20 horas. Eu tenho um valor de 60 amperes-hora para o valor de 20 horas. Isso significa eu falar que essa bateria consegue manter uma corrente de 3 amperes por um período de 20 horas. Se eu multiplico 20 horas por 3, eu tenho a capacidade da bateria aqui de 60 amperes-hora. Finalmente, para 100 horas, eu posso ver que esse valor aqui é de 70. O que significa eu falar que essa bateria tem uma capacidade de 70 amperes-hora para um período de 100 horas. Significa eu falar que essa bateria consegue manter uma corrente de 0,7 amperes por um período de 100 horas. Se eu multiplicar 100 horas por 0,7 amperes, eu obtenho o valor aí de 70 amperes-hora. Então, esses valores aqui indicam quanta energia a minha bateria consegue armazenar. Para qual desses valores nós iríamos olhar quando a gente for dimensionar o nosso sistema fotovoltaico? Nós sempre olharemos por valor de 20 horas. Por que nós sempre olharemos o valor da capacidade de bateria para 20 horas? Porque o valor de 20 horas é o mais próximo possível de um ciclo de 24 horas. E como eu já mencionei anteriormente, sistemas fotovoltaicos off-grid são dimensionados para trabalharem em ciclos de 24 horas, que é o período de um dia. Portanto, como 20 horas é o valor que mais se aproxima de 24 horas, que é o período de um dia, nós olhamos os valores de capacidade para 20 horas de funcionamento. Esse valor de capacidade para 20 horas de funcionamento nós chamamos comumente aí de C20. Então, esses valores para 10 horas e para 100 horas não serão utilizados aqui no nosso curso de sistemas fotovoltaicos. Outras características técnicas importantes das baterias estacionárias que nós encontramos nos manuais técnicos aí das baterias são a tensão de flutuação, que significa tensão de flutuação. É a tensão que a bateria mantém quando ela está completamente carregada. Então, se minha bateria estiver com 100% de carga e eu for lá medir a tensão dessa bateria a 25 graus Celsius, eu vou ver que a tensão dessa bateria fica variando entre 13,2 até 13,8 volts. Outra característica é a tensão de equalização ou tensão de carga, que significa tensão de carga ou de equalização. É a tensão de carregamento da bateria a 25 graus Celsius. Ou seja, é a tensão que eu tenho que entregar à bateria para ela carregar quando ela está nessa temperatura de 25 graus Celsius. Quanto maior a tensão de carga que eu forneço à bateria, mais rapidamente a bateria carrega. Porém, eu nunca devo ultrapassar esse valor máximo aqui de 15,5 volts para 25 graus Celsius. Nós vamos ver que todos esses valores variam de acordo com a variação da temperatura. Outra característica importante das baterias estacionárias é exatamente a compensação de temperatura, que vai fazer com que esses valores de tensão aqui mudem dependendo da temperatura ambiente. Então, para cada 1 grau acima de 25 graus Celsius, as tensões devem cair de 0,033 volts. E para cada 1 grau Celsius abaixo de 25 graus Celsius, essas tensões devem subir de 0,033 volts. Então, se eu estiver num dia quente acima de 25 graus Celsius, eu vou observar que para eu carregar minha bateria, eu vou ter que entregar uma tensão de carga menor do que essa faixa de tensão aqui para carregar a bateria. E, caso contrário, eu estiver num dia frio, abaixo de 25 graus Celsius aí de temperatura ambiente, eu vou precisar de tensões maiores do que essa faixa aqui de valor. Então, é isso aí que é a característica de compensação de temperatura. É quanto a tensão varia para cada grau Celsius acima ou abaixo de 25 graus Celsius. Finalmente, temos a tensão final, que é a tensão que minha bateria vai ter quando ela estiver 100% descarregada. Então, se eu tiver uma bateria estacionária desse fabricante aqui 100% descarregada e eu for lá com o meu multímetro,
eu vou medir uma tensão de 10,5 volts para uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, são essas características mais importantes que a gente encontra no manual aí das baterias estacionárias. Também encontramos esse gráfico aqui, que é o gráfico do ciclo de vida pela profundidade de descarga da bateria. O que é profundidade de descarga de uma bateria? É o tanto, a porcentagem com que eu deixo essa bateria descarregar. Então, quando a gente observa esse gráfico aqui, nós observamos que quanto mais eu deixo minha bateria descarregar aí a cada ciclo da bateria, lembra que um ciclo significa o processo de descarregamento e recarregamento da bateria. Então, quanto mais eu deixar a minha bateria estacionária descarregar a cada ciclo, menor vai ser a vida útil da minha bateria. Ela vai durar menos ciclos. Como a gente pode ver, se eu deixar que a bateria descarregue no máximo 10% do valor da carga dela, ela vai durar cerca aí de 2.500 ciclos de descarga e recarga. Se eu deixar ela descarregar até 20%, eu vou ver que minha bateria vai conseguir durar cerca de 1.500 ciclos de descarga e recarga. 30% de descarga, nós vamos ter um valor aí de cerca de 800 ciclos de recarga e descarga. Então, quanto mais eu deixo a bateria descarregar, menor a vida útil da bateria. Porém, quanto menos eu deixo minha bateria descarregar, maior o número de baterias que eu vou ter que ter no meu banco de baterias, como vocês vão ver adiante, para a gente suprir as necessidades do nosso sistema fotovoltaico. Então, nós temos que achar um balanço ideal entre quantidade de baterias e vida útil do nosso banco de baterias. Para sistemas fotovoltaicos off-grid, nós trabalhamos com uma faixa de profundidade de descarga de 20% até 30% da carga total da bateria. Portanto, um mínimo de 20% de descarga e um máximo de 30% de descarga. Se a gente deixar a bateria descarregar mais do que 30%, nós já vamos perder muita vida útil da bateria e já não vale mais a pena deixar que ela descarregue mais do que 30%. E também, se a gente for trabalhar com ciclos que ela descarregue menos que 20%, nós vamos precisar aumentar muito aí a quantidade de baterias que a gente vai precisar para alimentar as cargas. Então, minimamente a gente deixa que elas descarreguem um valor aí de 20% da carga, ou seja, uma profundidade de descarga de 20% no mínimo. Os valores utilizados aí de profundidade de descarga variam de projetos a projetos, porém eles ficam normalmente nessa faixa aqui, 20% até 30% de profundidade de descarga. Outro gráfico que a gente vai observar nos manuais técnicos das baterias estacionárias é o gráfico de vida útil da bateria pela temperatura de trabalho da bateria. Como a gente pode observar aqui no gráfico, se a gente deixar a bateria esquentar muito, atingir valores superiores a 40 graus Celsius, nós vemos que a vida útil das baterias vai cair, sendo que se a gente ultrapassar um valor de cerca de 60 ou 70 graus Celsius da temperatura de trabalho da bateria, nós já vamos ter uma vida útil muito reduzida do nosso banco de baterias. Portanto, quando a gente for fazer a instalação dos sistemas fotovoltaicos autônomos, nós temos que deixar as baterias em locais ventilados e arejados, para a gente garantir que a temperatura de operação das baterias não aumente muito, prejudicando a vida útil das baterias. Portanto, nós temos que instalar os bancos de baterias em locais bem ventilados. Aqui nós temos uma tabela que compara a profundidade de descarga da bateria à tensão que mede-se lá nos terminais da bateria. Então, nós temos aqui a bateria em 100% de carga, ou seja, em plena carga, e temos aqui um valor de tensão próximo lá da tensão de flutuação que nós vimos. E quando ela está com 0% de carga, ou seja, descarga total, nós temos lá o valor de 10,5 volts, que é o valor da tensão final da bateria. Vamos falar agora de associação de baterias. Bom, todos que me acompanharam no curso de eletricidade básica vão tirar isso aqui de letra, porque associação de baterias nada mais é do que uma associação de fontes de tensão. Então, nós vamos observar que a associação de baterias segue as mesmas regras que a gente viu para a associação de fontes de tensão lá no curso de eletricidade básica. Portanto, ligação em série de baterias, nós temos que ligar os polos
positivos aos polos negativos. Nós vamos ter uma soma das tensões de cada bateria quando a gente associá-las em série. E nós vemos que a corrente que as baterias fornecem permanece constante. Para paralelo, nós temos que ligar polos positivos a polos positivos e polos negativos a polos negativos, como a gente observa nesse desenho aqui. Quando a gente liga as baterias em paralelo, nós observamos que as correntes que cada bateria fornece se somam, porém a tensão aos terminais aí da associação do banco de baterias permanece constante. Vamos ver cada um desses casos aí em maior detalhe agora. Primeiramente, vamos associar 3 baterias de 12 volts e 10 amperes em série. Então, é a mesma coisa que eu associar 3 fontes de tensão aí de 12 volts e 10 amperes em série. Nós vamos somar as tensões e a corrente permanece constante. Portanto, a tensão resultante da associação desse banco de baterias aqui é de 36 volts, pois nós somamos a tensão das 3 baterias, 12 volts mais 12 volts mais 12 volts, 36 volts aqui nos terminais do banco de baterias. E a corrente de 10 amperes permanece a mesma, porque a associação em série não aumenta valor de corrente. Portanto, a corrente que nós vamos ter circulando aqui no banco de baterias é de 10 amperes. Vamos agora falar da associação de baterias em paralelo. Na associação de baterias em paralelo, eu vou ligar polos positivos a polos positivos e polos negativos a polos negativos. A corrente que cada bateria fornece vai se somar e a tensão que cada bateria fornece vai continuar constante. Portanto, 3 baterias de 12 volts e 10 amperes em paralelo, a gente tem esse circuito aqui equivalente. A tensão nos terminais do banco de bateria ainda é 12 volts, pois vai permanecer constante, porém a gente vai somar a corrente das 3 baterias, dando um valor aí de 30 amperes no total. Como cada bateria fornece 10 amperes, 3 vezes 10 amperes dá um valor de 30 amperes de corrente no total aqui do nosso banco de baterias. Finalmente, o último tipo de associação que a gente tem é série mais paralelo. Nesse caso aqui, nós temos 3 conjuntos de 2 baterias associadas em série e esses 3 conjuntos estão associados em paralelo. Então, para esse conjunto de baterias aqui, nós temos esse circuito equivalente. Como nós temos conjuntos de 2 baterias associadas em série, nós temos que a tensão final desse banco de baterias aqui vai ser de 24 volts. Por quê? 12 volts mais 12 volts totaliza uma tensão final de 24 volts do banco de baterias. E nós vamos ter uma corrente total de 30 amperes, pois nós temos 3 conjuntos associados em paralelo. 3 vezes 10 amperes de cada conjunto, nós temos uma corrente total de 30 amperes. Então, é isso que nós temos para a associação aí dos bancos de bateria. Nada diferente da associação de fontes de tensão que nós vimos no curso de eletricidade básica, porque baterias nada mais são do que fontes de tensão. Então, uma pequena observação aí, quando vocês forem fazer a associação dos bancos de baterias aí na prática, é que quando vocês forem conectar os terminais do banco de baterias ao controlador de carga, nós vamos ver o que é um controlador de carga na próxima videoaula, vocês têm que observar que não se deve conectar o banco de baterias ao controlador de carga dessa maneira aqui. Nós temos que conectar de uma maneira cruzada. Ou seja, se eu for conectar o polo negativo desse arranjo aqui de baterias, desse conjunto de baterias em série, na controlador de carga, eu vou ter que ir no arranjo mais distante possível desse primeiro arranjo para conectar o polo positivo do banco de baterias ao controlador de carga. Se eu conectar aqui da maneira cruzada, da maneira correta, eu garanto que meu controlador de carga vai carregar o meu banco de baterias de maneira homogênea, ou seja, todas as baterias vão ser recarregadas igualmente. Já se eu conectar dessa primeira maneira aqui, que é incorreta, as baterias aqui mais próximas do arranjo que está conectado ao controlador de carga vão carregar antes das baterias aqui do arranjo que está mais distante. Isso é devido às resistências internas aí de cada uma dessas baterias.
Portanto, sempre realizar a ligação cruzada das baterias.